Olá, sejam bem-vindos a este canal que busca ser sempre interativo e participativo. Vamos ver, eu recebi um e-mail dele. Deixa eu ver, ele não fala a localidade dele. Tá, vamos lá. André, muito bom dia. Gostaria de, em primeiro lugar, parabenizá-lo pelo ótimo programa, pela paciência e pela ajuda que você está dando a dezenas de pessoas que estão passando por momentos difíceis na vida e sem terem com quem expor suas dúvidas e angústias, encontram em você um refúgio e um pouco de acalanto. Muito obrigado por suas palavras. Eu sou uma dessas pessoas. Estou passando por uma dúvida que consome boa parte do meu dia em pensamentos e inquietações. Gostaria de partilhar contigo e receber sua opinião, pois a mesma de uma pessoa tão verdadeira e de fora do problema pode me ajudar muito. Conheci uma pessoa maravilhosa no trabalho. Nos tornamos amigos e bem próximos devido a algumas afinidades. Na ocasião, ela era casada e eu namorava. Depois mudei de local de trabalho. Aproximadamente 4 anos se passaram e eu voltei para trabalhar no mesmo local que ela. Dessa vez, algumas coisas haviam mudado. Ela continuava linda e atraente, mas agora não era mais casada e eu, noivo, prestes a casar. Nossa amizade voltou com muita força e ela, super triste pelo fim do casamento, que parecia um conto de fadas, encontrou em mim uma pessoa para se apoiar. Eu comecei a fazer de tudo para tentar deixá-la mais feliz. E, moral da história, apaixonei-me perdidamente. Porém, era noivo. Conversei com ela e a mesma me disse que o sentimento era recíproco. Disse que largaria tudo por ela, e assim eu fiz. Foram muitas brigas com minha ex, com os familiares dela e até na minha própria casa, pois como iria trocar uma pessoa que estava há tanto tempo e que era uma pessoa muito boa por uma mulher 7 anos mais velha e com uma filha? Essa questão é sempre... Isso sempre pesa, né? Você vê como a nossa sociedade, ela continua sendo sempre muito machista. O homem, ele pode ser muito velho e ficar com uma mocinha. Agora, a mulher, se ela for 5 anos mais velha, já é problemático, né? Nossa, com uma filha ainda, como que você vai aceitar uma situação dessa? Porém, meu coração somente a queria. Então, terminei meu relacionamento e fui viver meu conto de fadas. Ai, cuidado, meu povo, cuidado com essa história de conto de fadas. Essa história de projetar muita coisa, fui viver o meu conto de fadas, né? O conto de fadas... O conto de fadas na nossa vida, quando a gente entende que a nossa vida é um conto de fadas, a gente se ilude com muitas coisas, viu? A gente transpõe realidades que são próprias de situações forçadas e a gente quer forçar aquela situação. Então a gente quer... um grande romance, uma coisa perfeita, a gente gosta de maquiar algumas coisas e aí a gente não enxerga outras situações, a gente se deixa iludir, precisa ficar muito esperto com essa questão do conto de fadas, hein? Olha lá, porém não demorou em ver que não era fácil assim. Claro, porque a realidade não é um conto de fadas. Ela ficou feliz por ter escolhido ficar com ela e se mostrava muito apaixonada. Fazia de tudo para me ver.
em qualquer hora, qualquer oportunidade, mas não me assumia como namorado na família e para os amigos. Dizia que tinha vergonha pela diferença de idade e de estar novamente namorando depois de tanto tempo. Enfim, depois de meses, fui apresentado à família. Corria tudo bem, até que o fogo do início foi abaixando por parte dela, e toda aquela vontade de me ver e ficar comigo foi ficando menos frequente. Olha, essa questão de o fogo ir abaixando, isso aí é uma coisa que é um processo natural acontecer determinadas situações assim, ó. Eu acredito que o sentimento, ele vai se apurando, ele vai se modificando, ele vai tomando consistência, ele vai tomando novas proporções. Eu acredito que seja natural algumas mudanças no decorrer do relacionamento. Não no sentido de que o sentimento diminua. Porque, na verdade, o que a tendência, eu percebo e eu enxergo assim, né? Eu vejo que o amor, ele não surge. Quem acompanha meu canal sabe que o meu ponto de vista em relação a isso, eu sou categórico. Esse é a minha opinião. Eu não acredito em amor à primeira vista, eu não acredito em amor no primeiro mês. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o amor, ele é construção. No primeiro mês é atração, né? Tanto que você fala que depois, mesmo tendo passado 4 anos, olha lá, ela continuava linda, atraente. Quer dizer, então, no começo é isso, é atração, é aquele fogo avassalador que vem e... Então, no começo, são uma mistura de sentimentos exacerbados, né? De empolgação, de atração, de tesão, de, sabe, expectativa. Então é um turbilhão de sentimentos, ansiedade. É por isso que a pessoa fica ansiosa. A pessoa fala, nossa, né? Eu sinto aquele aperto no peito, eu sinto minhas pernas tremerem. Depois a pessoa vai passando o tempo, ela fala, eu não sinto mais aquela sensação de perna tremer, de mão suar. Claro, a ansiedade passou. Aquela ansiedade, será que gosta de mim do mesmo jeito que eu gosto? Será que vai dar certo? De criar expectativa, tudo aquilo gera ansiedade. E a ansiedade é que desperta essas sensações de pernas trêmulas, mãos suadas. Então, essas características, elas vão diminuindo. Aquela necessidade de estar 24 horas ao lado da pessoa, como se ficar ao lado fosse garantir que ela vá desenvolver o mesmo sentimento que eu estou sentindo por ela. Então eu quero cercá-la 24 horas por dia, por isso que eu fico mandando 457 mensagens por dia, por isso que eu fico chamando no Face, por isso que eu fico fazendo isso, por isso que eu fico fazendo aquilo. Quer dizer, depois, isso é que eu digo que vai diminuindo, mas não significa que o sentimento diminuiu. Simplesmente a insegurança. É natural que a insegurança e a vontade de querer conquistar, de querer cercar, de querer, né, que a outra pessoa desenvolva a mesma proporção de sentimento que eu estou sentindo, é natural que isso vá diminuindo. E o sentimento, ele vai ficando mais apurado. Eu vou desenvolvendo a confiança. Eu vou percebendo que eu não preciso de 457 mensagens por dia, que o olhar transmite muito mais, porque no começo eu não conhecia o olhar, a troca de olhares, eu não conhecia, né, até o timbre de voz. Conforme o timbre da voz, você sabe se a pessoa está te falando com carinho, se ela está falando com ironia. No começo você desconhecia tudo isso. Quando estamos conhecendo alguém, desconhecemos. Será que a pessoa falou, tá brava? Será que a pessoa falou com ironia? Será que a pessoa tá não sei o quê? Será que... Depois a gente já vai conhecendo. Então a gente vai adquirindo segurança, ao passo que aqueles aspectos mais superficiais, é natural que eles
comecem a diminuir. Então, cuidado com essa questão aqui, como você está dizendo, né? Que o fogo do início foi abaixando. Talvez na sua concepção, talvez na concepção dela, o sentimento continuou. Pelo contrário, o sentimento ele se amadureceu. Essa é a verdade. Ele ficou mais maduro dentro dela. Ela desenvolveu mais segurança, mais confiança. Então, outros aspectos que eu considero mais superficiais, a gente começa a perceber que eles são desnecessários. Comecei a ficar muito só em casa e sempre à disposição, esperando uma ligação dela ou alguma programação para nos vermos e ficarmos juntos. Isso devido também à falta de amigos que em sua maioria já se casaram e eu, por vir de um relacionamento tão longo, não cultivei novos amigos para ter com quem fazer outros programas e me distrair. Resolvi conversar com ela e mostrar a intenção que tinha de casar com ela, ou pelo menos morar junto, que não estava feliz morando sozinho e me sentindo sozinho, mas para minha decepção, ela expôs pela primeira vez sua vontade verdadeira e me disse que não pensa em casar e que não pensa em ter outro filho. Para ela o relacionamento tem que ser assim, que pode até mudar de ideia, mas que por enquanto não pensa nisso. Eu acho mega natural e ainda bem que ela falou isso para você. Eu vou ser bem sincero para você. Eu tenho várias amigas na mesma situação dela e todas dizem e têm exatamente o mesmo discurso. Todas dizem, olha, eu até posso namorar, eu até posso ficar com ele, mas casar, jamais. Ter filho, jamais. Então, quer dizer, a pessoa, e eu sempre digo isso a elas, eu digo isso às minhas amigas, eu digo, só que você, quando você começar a se envolver com alguém, você tem que deixar isso muito claro para o rapaz com quem você esteja se envolvendo. A pessoa tem que estar ciente, tem que ter consciência de qual é a sua posição e o seu posicionamento em relação a isso. Porque senão pode acontecer como você aqui, né? Você está querendo constituir uma família. Como ela disse, ela até pode mudar de ideia. Sim, eu acho até nobre a pessoa dizer isso. Significa, olha, eu não sou inflexível, mas atualmente o que eu penso é assim. Eu sou muito assim também. Tem muitas coisas na minha vida que eu digo, olha, no momento eu estou dizendo que o meu ponto de vista, a minha situação é desse jeito. Eu encaro esta situação desta forma. Não significa que amanhã ou depois eu possa mudar. Eu não possa mudar. Talvez eu mude. Talvez eu comece a enxergar diferente, talvez eu... porque eu sou um cara que eu quero sempre crescer com as situações e aprender com as situações, com tudo e com todos. Estou sempre aberto e sou sempre muito flexível às situações. Então eu acredito que as situações, eu nunca me fecho, isso desta água não beberei, ou isso não vai acontecer nunca comigo, ou situações do tipo. Que eu acredito que a nossa vida está em constante processo de edificação, de construção. E coisas que a gente não pensava antes, a gente passa a pensar a partir de um determinado acontecimento, por mais simples que ele seja, ele pode despertar uma nova concepção em nós sobre aquela situação. Se ela disse isso, mas se ela pensa assim, né, quer dizer, não significa que amanhã ou depois eu não possa mudar, mas olha, atualmente o meu pensamento é esse, eu não quero mais me envolver, eu não quero mais ter filhos, eu não quero me envolver no sentido de casar, constituir família, enfim. E aí é que tá, se você acha que isso não vai te satisfazer e que então você não quer edificar a sua relação, né, em cima de uma situação que você não sabe se ela vai mudar. Então, olha, é melhor a gente se distanciar. Por isso que eu digo que tem que ter uma conversa e um diálogo sincero e maduro. Ela teve, ela expôs isso para você. Você disse, aí você continua.
nenhuma aliança ela aceitou que eu comprasse. Tem receio de que eu poste alguma coisa no Facebook, pois diz que não gosta de ter a vida pessoal exposta. Meu querido, eu também respeito, novamente estou de acordo com ela. Tem gente que se expõe demais, não é, nas redes sociais e vive e coloca até coisas que beiram o ridículo nas redes sociais, né? Coisas assim que eu considero totalmente desnecessárias e são ridículas. Chega a ser ridículo. Não estou dizendo que ela faça isso, né? Ela está dizendo que ela não quer porque ela não quer ter a vida pessoal exposta. Novamente, você tem que respeitar a situação dela. Você tem que respeitar essa característica e você tem que perceber que simplesmente ela não querer colocar fotos de vocês no restaurante, de vocês no seu, não significa que ela não goste de você. É que às vezes a gente quer que a pessoa coloque porque você quer mostrar. Olha, não, é como se fosse um carimbo de propriedade. Eu coloco as fotos ao lado da pessoa. Então, olha, eu cerquei, né? Eu coloquei as fotos da gente estar junto, então eu já coloquei uma cerca impossibilitando de que algum gavião se aproxime. E muitas vezes a gente não percebe que a cerca não é essa. A cerca não estão nesses fatores externos, uma foto postada no Facebook. A cerca, nós temos que edificar a cerca no coração da pessoa, sabe? E não fora. É no coração da pessoa. A pessoa precisa ter essa certeza dentro dela, de que ela quer estar com você e de que ela opta por você todos os dias. Então a gente tem que se parar um pouquinho de querer esses sinais externos. Não que os sinais externos não sejam importantes, claro que são. Também acredito que eles sejam importantes sim, mas os sinais internos, o que eu despertei internamente dentro dela, esse sem dúvida é o mais importante e é o fundamental. A conclusão que tiro, você finalizando, né? A conclusão que tiro disso tudo é que ela já viveu bastante coisas e que nesse momento ela só quer uma companhia para os momentos em que ela esteja só. Olha, não é porque ela já viveu bastante coisa que ela não esteja aberta a viver outras situações e viver situações com você. Não é isso não. Ela só quer companhia nos momentos que ela esteja só. Quando ela está com a família, quando ela está em situações sociais, ela não quer me apresentar como namorado, ela não quer... Olha, não é bem por aí não, hein? Eu acredito que você tá pensando um pouco mais, ela está se preservando. Entende? Ela está se preservando. É igual aquele casal que antes de apresentar para amigos, antes de anunciar o namoro, antes de apresentar para a família, eles decidem que a relação tem que estar estruturada entre eles. Ela já saiu de um relacionamento, já saiu de um casamento. O casamento, ele adquire uma extensão muito maior do que o relacionamento enquanto namorados. Porque ele é uma celebração social, é o assumir um compromisso diante da sociedade. Então, lógico, ela está escaldada disso tudo. Não é? Toda separação é traumática, principalmente quando envolve tantos fatores sociais, como é o caso de um casamento. Então, ela está andando com cautela. Eu vejo assim. Ela está andando com cautela, ela está com calma. Não, eu não quero, passar por esse constrangimento social novamente.
Já eu penso em constituir uma família e viver algo mais intenso. Por isso acho que estamos em momentos diferentes de nossas vidas. Bingo! Bingo! Vocês estão de fato em momentos diferentes. Ela entende a relação de uma forma, tendo em vista que ela projeta a relação anterior, situações vividas que você ainda não vivenciou. Então ela anda com cautela, ela quer mais cuidado, ela não quer tanta exposição, porque ela sabe depois, ela tem medo que se isso não dá certo, quais são os reflexos socialmente falando de uma separação, os efeitos que isso trouxe, os efeitos que isso traz. Você ainda não viveu uma situação com esta configuração específica de matrimônio. Então, e é o que você quer. Então, são situações diferentes, sim. São momentos diferentes que vocês estão vivendo. Agora, se vocês acham, então, se você acha que realmente não dá para continuar, vocês já são adultos, muito bem instruídos, é só sentarem, conversarem, colocarem os prós, os contras e sem traumas, sabe, sem ressentimentos, vocês chegarem à melhor conclusão. É assim que eu vejo a situação. E aí você finaliza: André, gostaria da sua opinião. Forte abraço, risos. Você finalizou como eu finalizo os vídeos, né? Enfim, meu querido, esta é a minha opinião, né? Fui fazendo reflexões ao longo do e-mail e esta é a minha opinião. É assim que eu vejo a sua situação. Inscrevam-se, participem deste canal que busca ser sempre interativo e participativo. Se vocês quiserem me adicionar no Facebook, estejam à vontade. É só mandar o seu convite que eu vou aceitar com muito bom gosto, com muito carinho. Muito obrigado pela participação. Forte abraço!